Fazer contato com o professor de Direito Constitucional titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e da Universidade Estácio de Sá, Lênio Streck. Bom dia, Lênio. Bom dia. Lênio, ontem nós tivemos na CPI o episódio da diretora técnica da empresa Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, não respondendo ali ao início dos questionamentos do relator Renan Calheiros. A sessão acabou sendo suspensa justamente para se analisar o que seria ali o limite ao direito de permanecer em silêncio na comissão parlamentar de inquérito. Depois, o ministro Luiz Fux, que concedeu o habeas corpus, inclusive Emanuela Medrades, disse o seguinte: compete à CPI fazer cumprir os regramentos legais e regimentais, estabelecendo para tanto as balizas necessárias para que investigados, vítimas e testemunhas possam exercer nos limites próprios seus direitos fundamentais, inclusive o direito da não autoincriminação. Como é que você viu essa discussão e também a decisão do Luiz Fux, Lênio? Bom, eu tenho uma certa prudência com relação a isso, porque houve um protesto muito grande de parte da comunidade jurídica, com críticas fortes à decisão do ministro Fux e à própria atuação da CPI. Eu tenho muito mais cautelas com isso, porque todo raciocínio tem que ser levado até o seu limite. Não adianta você usar um tipo de raciocínio e depois você mesmo se quebrar com ele no momento seguinte. Disse-se muito, né, que há um direito absoluto do silêncio, e eu diria que nenhum direito assim é absoluto. Hoje mesmo se comemora o Dia Internacional da Liberdade de Pensamento, mas você não pode fazer um pronunciamento contra a democracia ou a favor do AI-5. Então veja que esse é um direito que não é absoluto. Se vingar a tese de que o sujeito vai como testemunha e depois acha e intui que ele já é, nesse momento, é, investigado, ele não fala mais nada, ninguém mais vai falar nada. Terminou, não adianta mais fazer audiência. Nós temos que falar muito sério sobre isso, sabe? Então, o sujeito imagina uma empresa que o sujeito não tem nada a ver com o que aconteceu, mas ele teme o chefe. Ele tem temor pelo chefe, muito mais do que da justiça. Aí ele vai como testemunha. Aí o que ele faz? Eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu não quero falar. Como assim não quer falar? Aí tem que fazer a distinção do que incrimina e o que não incrimina. É difícil fazer? Tudo é muito difícil. Se o direito fosse fácil, ele não precisava de advogados, não precisava de Supremo Tribunal, essas coisas todas. Então, eu penso que eu não faria essa crítica radical que está sendo feita com relação à decisão da CPI ou do próprio ministro Fux, né? Eu sou um pouco mais cauteloso. Claro que não posso desenvolver tudo isso que eu estou pensando, eu vou escrever sobre isso agora aqui no rádio, né? Ou televisão, que é um espaço mais reduzido e que não permite, digamos, muito juridiquês, né? Mas, Leno, ainda que se entenda, né, justamente que esse direito ao silêncio não seja absoluto, parte da confusão não vem da própria metodologia da CPI, por exemplo, de inquirir uma pessoa como testemunha e de repente essa pessoa ter seus sigilos quebrados, o que indica, na verdade, que ela não seria uma testemunha, seria, na prática, uma pessoa investigada? Claro, isso desde o início vem mal. Quando começa mal, dá todo esse tipo de problema. O sujeito, quando vai ao fórum, ela já sabe se ela, a que título ela vai. Na CPI, a pessoa nunca sabe. Então, a CPI acabou errando nesse sentido. Embora também tenha que se dizer que a CPI não é o fórum. A CPI não é o tribunal. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né? Desculpe a redundância e a platitude. Ela é do parlamento, ela tem, ela tem que respeitar os direitos fundamentais
Mas ela não é, o cara ali não é o juiz. Na CPI não tem essa questão da imparcialidade, essas questões, porque se a gente também não delimitar os espaços que são do Poder Legislativo e os espaços do Poder Judiciário e misturar tudo isso, aí sim é que nós chegamos a um lugar comum. Isso que eu estou dizendo não discorda disso que você acabou de dizer, que falta uma metodologia, uma espécie de prévio regimento interno para aquela CPI. Então, cada CPI deveria começar já com um prévio regimento para saber, para que as pessoas, quando são intimadas, algo assim, já saibam qual é a regra do jogo, que a regra do jogo não seja posta na hora do depoimento. Concordamos, etc., né? Então, mas também sempre, por favor, temos que fazer que nem a questão da prisão. Não acho que a prisão daquele cidadão tenha sido ilegal. Eu já falei, inclusive, sobre isso. Também se dividiu a comunidade jurídica, né? Eu costumo ser mais prudente, né? Eu não tenho, eu gostaria de ter muito mais certeza. Eu tenho muitos amigos meus que são advogados, assim, eles têm muito mais certezas, assim, né? Eu tenho muito mais dúvidas, talvez porque eu seja mais velho, né, que muitos deles. É que a CPI realmente tem muitos momentos ali que geram dúvidas, Lênio, porque você cita a prisão do Roberto Dias, né? Mas teve outro momento ali também que o Otto Alencar estava na presidência da CPI, em que ele determinou, depois voltou atrás, a prisão do advogado Alberto Toron, que para mim ali Ah, foi algo muito chocante, na verdade. ali foi uma pataquada, né? Sim, exatamente. Então foi uma arbitrariedade muito chocante e Mas eu aí isso expliquei, acaba contaminando um pouco, né, a nossa claro. avaliação em relação às atitudes dos membros da CPI também, sabendo que, óbvio, boa parte deles ali estão em busca da verdade, estão em busca de verdade, inclusive séria em relação àquilo que é feito na pandemia, mas também a gente precisa respeitar os parâmetros legais, Lênin. Evidente, até eu escrevi logo no Conjur, no consultor jurídico, em solidariedade ao Alberto Toron, que é essa questão do senador, até escrevi assim, o senador Otto vinha bem, né? E aí acabou fazendo essa pataquada e que acaba sendo um mau exemplo. Foi péssimo aquilo ali. Podia dormir sem essa, foi muito ruim. Na verdade, ele não determinou a prisão, ele determinou que ele saísse, né? Expulsou algo desse tipo, que assim, feio, né? Então, foi mal. Por isso que eles deviam fazer uma espécie de método sobre o que eles vão trabalhar, porque eles estão exatamente caminhando sobre terreno minado, né? Muito minado. Pode-se dizer assim que os destinos da questão da República em determinadas circunstâncias, dependendo do resultado, estão na mão da CPI, né? Concorda? Depende do que a CPI apurar, isso muda o rumo de uma série de questões na República Brasileira, né? E Lênio, ainda falando dessa questão de decisões da justiça estarem acompanhando as atividades legislativas, a gente lembra que a própria instituição da CPI da Covid, ou CPI da pandemia, foi feita por uma determinação judicial, né, do Supremo Tribunal Federal, e isso porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava se negando a cumprir a lei, né? Não houve nenhum tipo de interferência ali, foi simplesmente o Supremo dizendo, por favor, presidente do Senado, cumpra aquilo que a lei determina. E eu vi um artigo seu também falando a respeito do mandado de segurança que foi impetrado por Fernando Haddad e Rui Falcão, falando a respeito da questão de que o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, deve analisar a admissibilidade de pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o mandado diz o seguinte: alega que não houve exame sequer dos requisitos meramente formais, tampouco qualquer encaminhamento interno de petição de impeachment. Isso referente a um pedido que foi feito em maio de 2020, que ainda aguarda processamento a ser realizado pelo presidente da Câmara dos Deputados. E é o que parece, né, à primeira vista, dá a impressão que o presidente da Câmara dos Deputados tem um poder discricionário quase absoluto de dar ou não andamento a um processo de impeachment. Mas isso, Lênin, está de acordo com a lei?
ou cabe de fato esse questionamento judicial diante da inação do presidente da Câmara? Esse poder do presidente da Câmara sempre foi, nesse sentido, antirrepublicano e inconstitucional. Ninguém na República tem o poder absoluto, ninguém está acima da lei. Esse é um absurdo, isso é uma jabuticaba que acontece só no Brasil. Eu não tenho elementos assim externos que me informem que em outros países que tratem do impeachment, por exemplo, que esteja na mão do presidente do parlamento. O presidente põe quando quer ou não. Está corretíssimo o mandado de segurança. Lamentavelmente, acho que não vai dar em nada, porque o Supremo Tribunal deverá dizer que isto é matéria interna corporis do parlamento. Agora, isso não é matéria interna corporis. Aliás, o próprio regimento interno da Câmara dos Deputados, bem lido, mostra exatamente que o Arthur Lira não tem esse poder. O engraçado é isso. Se criou uma lenda urbana que o presidente da Câmara tem esse poder. Eu fui olhar no regimento interno da Câmara, ele não tem exatamente o poder no modo como ele diz que tem e como todo mundo diz que ele tem. Por isso que está correto o mandado de segurança. Ele não poderia segurar isso. Há um direito líquido e certo das partes que entraram com o pedido de impeachment e ele tem que fundamentar para dizer que não há elementos e para não colocar, porque os elementos formais estando presentes, e estão, ele deveria pautar um desses pedidos. No caso, está se discutindo aquele de 20 do ano passado, 20 de maio, né, 20 de março. Lênin, falando de lenda urbana, que é essa naturalização daquilo que não deveria ser natural. Recentemente, uma pesquisa do Instituto Datafolha perguntou aos brasileiros se eles eram favoráveis ou não à manifestação política de militares, à ida deles a atos como fez o general Pazuello. Eu achei curioso, né, colocar essa questão, porque é como se perguntasse para as pessoas: você é a favor que militares possam infringir a lei? Porque a lei é expressamente contrária em relação a isso. E além desse tipo de participação, eles também passaram a fazer ameaças públicas, como na entrevista dada ao jornal o Globo do comandante da Aeronáutica e também numa nota conjunta do ministro da Defesa com os comandantes militares, lembrando inclusive que o Ministério da Defesa foi
assumindo o ministro, reúne-se os 11 ministros, e aí, imagina, uns são de religião judaica e tal, não faz sinal da cruz, o outro faz, o outro não faz. Aí levanta o pastor, né, o novo ministro, que é um pastor, e, e fazem a oração. Não sei que oração seria, mas deve ser um Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. Então, imagina, aí vão fazer uma discussão sobre como é que ele termina, porque o Pai Nosso tem modos de finalizar. Esse país, se não fosse inventado, se não existisse, ele teria que ser inventado. Bem disse o Nelson Rodrigues, o Brasil tem como futuro um imenso passado pela frente. Uma coisa impressionante. Um grande abraço a todos. Eu entro na rádio agora, eu entro às 8h30 em ponto, saio daqui, vou para o meu outro pequeno estúdio aqui de casa para entrar no programa Compreender Direito na Rádio Justiça. Faltam 2 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Lênio, muito obrigado. Conversamos aqui com o professor de Direito Constitucional titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e da Universidade Estácio de Sá, Lênio Streck. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.